um mecânico, que o espírito, ele mesmo movimenta a mão do médium, né? Aí não é uma ideia da cabeça do médium, que o médium está ali escrevendo, é a mão que move sozinha. Não sei se existe algum fenômeno assim relatado de alguém que seja mecânico na digitação, mas do ponto de vista lógico, não tem nada que impeça o espírito conseguir, de repente, usar a nossa mão para ele mesmo digitar as teclas. Não sei se a gente já tem relatos de estudos assim, porque como a prática da mediunidade foi eliminada pelo próprio movimento espírita, a gente não tem mais esses testes, né? Mas, a princípio, nada impediria. Né? Mas, então, tem essas adaptações da forma, né? Então, como o Eric falou, a pessoa vai sentar para escrever, ela não vai colocar muita resistência na mão, ela deixa a mão numa posição que ela possa se movimentar. Então, essas são as primeiras recomendações que Kardec dá. Recomendações formais e que, claro que cada contexto a gente tem que adaptar. Outro exemplo, a pessoa ela vai desenvolver a psicografia, mas ela não tem a psicografia. Ela tem a mediunidade de psicofonia. Para quem não sabe o que é, em vez do espírito se comunicar através da escrita, ele usa a nossa voz, a nossa fala. É um tipo de faculdade. Mas nota que a lógica é a mesma da psicografia. A pessoa vai sentar numa posição em que ela vai se colocar ali para ou a voz falar sozinha, ou vir a ideia da cabeça e ela falar. Então a lógica é a mesma. Porque, por exemplo, os médiuns de efeito físico são mais raros. Mas mesmo que se alguém fosse médium de efeito físico, a lógica é a mesma. A pessoa senta em volta do objeto, se coloca na posição de quem quer conversar. A lógica vai ser sempre a mesma. E aí ela se concentra, a gente já vai entrar mais em detalhes, e aí, se ela for médium de efeito físico, os objetos podem se mover. Então, nota que a lógica da forma ela vai ser a mesma. Mas ele escolhe a pictografia porque ela é a mais completa. Como disse o José, a gente não tinha como gravar a pessoa falando na época de Kardec. E mesmo hoje, quando a gente grava e depois transforma em texto, para analisar, às vezes é melhor analisar olhando o texto, né? Mas também são questões indiferentes, porque o que vai importar é se colocar nessa posição e aí tem alguns detalhes de recomendação de como vai evocar e quem a gente vai se dirigir no início, que é o que a gente vai ver que ele começa a tratar disso já no decorrer do capítulo. Eu não sei se tem alguma pergunta, senão eu inicio e passo de novo para a gente fazer a rodada. Ou se vocês querem falar mais sobre isso. Tem uma pergunta aqui. Na verdade, tem duas perguntas. Não sei. Ah, Otávio, ele pergunta: boa noite, muito bom o trabalho de vocês, ao qual venho acompanhando. Aproveita o tema. Como foi a última experiência de vocês com evocações? Qual o tema que os levou a evocar um espírito? Bem, eu particularmente, junto com o Gerard, a gente tem grupo particular, né? E a gente faz evocações de espíritos, né? E também para cura de obsessão, né? No caso, foi a última evocação que a gente fez foi sobre isso, né? Mas a gente também evoca outros espíritos, mas a proposta aqui não é falar muito das nossas experiências, mas mais assim a base kardeciana mesmo, que é o melhor caminho, né? Quando eu participei de grupos que faziam evocação, talvez seja melhor começar pelo fim, né? A última pergunta do. Como é que era o nome dele? Otávio? Era Otávio, né? Eu já esqueci, Otávio. Então, Otávio, ali, qual o tema que os levou a evocar um espírito? Mas veja, a prática da evocação, ela é uma prática natural, deve ser uma prática natural do espírita, né? Então não é propriamente um tema que tem que nos levar a evocar. A gente, se for dividir aí baseado na teoria, qual é a função da evocação? A gente pode evocar os espíritos superiores e deve evocar os espíritos superiores para aprender com eles,
porque eles são os superiores, isso é muito importante a gente ter em mente na questão da mediunidade, segundo Kardec. Eles são os superiores, os professores. Não, nós somos espíritos imperfeitos, a gente tem que aprender com eles. Isso é muito importante. Depois, eu também posso usar a mediunidade para ter notícias e conversar com parentes e amigos queridos, que também vão servir não só para a gente, não é só uma simples curiosidade de conversar com eles, mas é também a questão de manter a relação, manter o sentimento e também aprender com eles, também com os nossos entes queridos, e também ajudá-los dentro das nossas limitações, mas ajudá-los também. E aqueles espíritos estranhos ou casos de obsessão, a gente também pode tratar problemas de obsessão, seja ajudando o obsediado, seja também tentando manter uma conversa e clarear as ideias do obsessor, para que ele deixe de ser obsessor, né? Então, são 3 ideias gerais que a gente deve fazer. Esse é o principal instrumento do espírita, que a gente deve fazer e se fazia na época de Kardec. Então, a gente não pode pensar que há algum motivo especial que permita ou faça eu praticar a evocação, que tem que ser algum evento, alguma coisa, que tem que ter algum motivo muito especial, senão eu não posso fazer. Pelo contrário, a gente deve fazer sempre seguindo as orientações simples que Kardec dá. Os espíritas devem fazer, porque, como eu falei, primeiro porque a gente tem que aprender com os espíritos, com os nossos anjos de guarda, com os espíritos superiores, é a principal função da evocação é essa, a gente aprender com eles, e manter a relação com aqueles que partiram antes de nós. Então é a mesma coisa, é como se, eu uso o exemplo do WhatsApp, né? Imagina que eu transformasse a pergunta, em vez de falar em evocar um espírito, eu falasse de usar o WhatsApp, né? Qual o tema que levou você a usar o WhatsApp? Nota que a pessoa vai dizer, como assim? O WhatsApp eu uso para conversar com as pessoas, para trabalhar, para me comunicar com as pessoas. É natural o processo. A evocação tem que ser a mesma coisa. E as experiências, elas são muito parecidas com aquilo que está na revista espírita. Quando a gente evoca um ente querido, e ver que ele está ali próximo, ou que a gente achava que ele estava bem, mas ele estava precisando de ajuda, ele vai pedir prece, ele vai querer conversar. Os espíritos superiores vêm, dão orientações para a nossa vida íntima, as questões morais. Então, essas são as experiências que a gente vive. Quando a gente deixa de fazer evocação, a gente deixa de escolher os espíritos que a gente quer à nossa volta, e a gente deixa de aprender. O principal é aprender, porque apenas a teoria das obras de Kardec, que é uma teoria fantástica, mas a aplicação dessa teoria para as questões particulares da nossa vida e dos nossos é só através da evocação. Por exemplo, eu pego uma mensagem de Santo Agostinho, São Luís, Erasto, lá nas obras de Kardec, são belíssimas, são fantásticas. Mas como aplicar aquele ensinamento ao meu problema íntimo pessoal? Eu tenho que evocar o Santo Agostinho e pedir para ele me orientar particularmente. Então, quando a gente fica só nas recomendações gerais, não, que nem palestra espírita falando do evangelho, é uma palestra boa, mas a eficácia dela é menor, porque eu posso evocar os verdadeiros professores, que são esses espíritos, e aprender com eles, para o meu caso particular. Veja que eu não posso, numa palestra pública espírita, tratar com o espírito superior do meu problema particular, que ali é um local público, aberto, eu não quero expor, às vezes, os meus conflitos. Por isso a função da evocação na intimidade. Então, o movimento espírita fez o quê? Ele tirou essa parte de conversar com os espíritos superiores, tirou, e ficou só em tratar espírito obsessor na casa espírita, espírito em sofrimento. Só que o espírito em sofrimento e obsessor que a casa espírita trata não é através da evocação, é deixando que venha o espírito que queira se manifestar.